Olá, 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 olá. Sejam todas bem-vindas novamente. Estou tentando entrar, mas não sei se vou conseguir, porque eu não sei se o Instagram está mostrando para vocês, se tem alguém por aí. Eu não sei se deu algum defeito no meu computador, no meu celular. Como ninguém entrou, eu fiquei meio com medo de estar falando sozinha. Não que eu tenha problema com relação a isso, que eu vou manter o compromisso daquilo que eu vim falar para vocês, né? Estamos ao vivo pelo Instagram, porque pelo Facebook não está acontecendo. O Facebook não está deixando a gente entrar ao vivo, tá? Então vamos nós aqui pelo Instagram. Se tiver alguém por aí, me dá um toque, me dá um oi, me joga um coraçãozinho, qualquer coisa, que é pra eu, porque o Instagram não está me mostrando, combinado? Mas de qualquer maneira, mesmo que não tenha ninguém hoje, a gente vai fazer a nossa live e vou deixar aqui para você saborear esse conteúdo hoje à noite. Não sei que horas você vai estar entrando aqui para ver, tá? Vamos lá, hoje nós vamos falar sobre a nossa relação com a nossa mãe e a nossa feminilidade. Se você não viu as lives da semana passada, veja, faz muito bem se vir, viu? Precisa ver as lives da semana passada. Nós fizemos uma introdução para que a gente pudesse começar a limpar o terreno, né? Tudo bem, Ilana? Seja bem-vinda, querida. Começar a limpar o terreno para a gente trabalhar a feminilidade de uma maneira profunda, não de uma maneira qualquer, não de um jeito qualquer, mas a gente precisa começar a limpar, a garimpar, né? Aquilo que há de errado em nós, aquilo que pode estar impedindo a gente de ser mulheres de verdade, de poder trabalhar a nossa feminilidade, tá bom? Então, na semana passada a gente falou um pouquinho sobre isso e hoje a gente vai abrir. Quem estava aqui na sexta-feira viu que a gente encerrou falando sobre a nossa história, do quanto é importante a gente honrar a nossa história, tá? Olhar para dentro da caixinha que comanda a nossa história e honrar essa caixinha, não é mesmo? Analisar. Eu deixei um trabalho para casa que era para olhar para essa história, para você que está aí buscando, para você que está aí buscando se conhecer, para você que está buscando se encontrar, para você que precisa tá sentindo que chegou a hora, que está na hora, que tem alguma coisa errada, que você precisa realmente se olhar. Esse é o caminho, tá? Então, semana passada nós fizemos foram 4 lives, porque na quarta o Facebook, né, e o Instagram deram bug, né? Então saíram do ar. Hoje o Facebook não consegue mostrar o ao vivo, não sei porquê, tá? Oi, Ana, tudo bem, meu amor? Ana, Ilana, Daniela, Francisca Roberta. Vamos lá. Hoje nós vamos abrir a nossa caixinha, tadã, a caixinha da nossa história, do quanto é importante a gente olhar para a nossa história, a gente entender um pouquinho. Eu até fiz um repost no sábado sobre as 3 etapas da vida de uma mulher, né? Em que ela, independente se ela vai casar ou não, se ela vai ter filho ou não, ela vai passar por esses 3 processos de amadurecimento. O primeiro processo, que é aquele que forma a nossa primeira caixinha, né? A nossa caixinha de personalidade, de caráter, de virtudes, também das fraquezas, vai ser quando a gente está ali na etapa de ser filhas, né? A mulher passa por 3 etapas, a etapa de filha, de esposa e de mãe. E a gente vai falar um pouquinho hoje, que é pra gente entender essa nossa relação com a nossa mãe, né? Então, quando a gente nasce, o ser humano, ele tem um longo processo de captar o amor, né, que vem dos pais, começa desde a própria gestação até a fase adulta,
18, 20, 22 anos, né? Hoje a gente está com essa dificuldade de amadurecer e de se tornar adulta, mas é mais ou menos por aí que a gente começa a não precisar tanto dos nossos pais, mas a gente começa então como filhas, ou seja, recebendo todos os valores, recebendo as crenças, recebendo aquilo que a nossa mãe acha, né? E o nosso pai, aqueles que nos criaram acham que é importante para nós. Então isso é muito importante, honrar tudo aquilo que a gente traz nessa bagagem, né? Porque essa é a primeira etapa da vida de todo ser humano. Nenhum ser humano nasce perfeito, nenhum ser humano nasce com capacidades, a gente nasce com potências, são potenciais que a gente traz, né? O ser humano traz potenciais, mas são pequenas sementes que, se não forem plantadas, e se forem plantadas em terreno pedregoso, em terreno seco, em terreno árido, em terreno contaminado, não crescem. Né, Karine? Tu tá aí, né? Tô te vendo. E o outro eu não sei. É Beto, Bahia? É isso? Deve ser. Então, Beto, tudo bem? Seja bem-vindo, viu? Não sei se é você, se é sua mãe, eu não sei quem é, mas seja bem-vindo de qualquer jeito. Então, por que a gente está falando sobre isso? Porque nesse tempo em que a gente passa por esse processo de receber, né, de ser alimentado, é aquele processo em que a gente é aquele tanque vazio, né, em que a gente vai ser preenchida. Esse tempo é o tempo da mulher como filha, né? É da mulher, da menina que recebe do papai e da mamãe, né? Eu gosto muito de quem é constelador, né? Quem aí tá acostumado com a maneira de lidar dos consteladores, né, Karine? De falar isso, nós somos metade nosso papai, metade nossa mamãe. E o quanto é importante trazer isso para a nossa vida de hoje, em vários aspectos, tá bom? Então é muito importante. Então, quando a gente está ali como filha, a gente recebe as informações do nosso pai e da nossa mãe, ou de quem fez o papel deles. E muitas coisas também a gente recebe até quando os nossos pais não estão presentes. Não foram eles quem educaram a gente, mas eles trazem pra gente, sim. A gente traz cargas genéticas, a gente traz cargas de toda a nossa família, da família do nosso pai e da nossa mãe. Então, por que eu estou falando isso? Justamente por conta da visão de ser mulher. Quem é a primeira mulher que nós conhecemos, né? Quem é a primeira mulher que nós conhecemos? É a nossa mãe. Nós mulheres, nós aprendemos a ser mulheres com a nossa mãe. Nós olhamos para o ser mulher com a nossa mãe. E olha que lindo, foi só eu falar que aprender a ser mulher com a nossa mãe que a minha mãe entra aqui para ver a live. Oi, mãe, benção, seja bem-vinda. Então, quando a gente a primeira pessoa que a gente olha como ser mulher é para ela. Então, tudo aquilo que talvez você hoje nem tenha consciência, mas tudo o que você aprendeu sobre ser mulher, você aprendeu da sua mãe. Tudo aquilo Karine, olha como é que são as coisas, né? Ela vem aqui para me dar uma benção e depois ela vai embora, com certeza que ela tá cheia de coisa lá, ou então ela assiste também. Mas Deus faz essas coisas maravilhosas comigo, né? Então, para quem é a primeira pessoa? Aliás, os meninos também olham primeiro para a mãe, né? Porque essa ligação com a mãe, ela é uma ligação eterna, né? Uma ligação que é muito divina, porque nós somos criados dentro dela, somos gerados dentro dela, né? Nossos filhos são gerados dentro de nós. Isso gera uma ligação, uma conexão que jamais se desfaz. Mas quando a gente entende um pouco do assunto, até mesmo quando essa mãe não está presente, até mesmo quando esse pai não está presente, essa ligação continua. E se a gente não honrar isso, se a gente não trouxer isso para dentro da nossa história, fica faltando algo.
Então, por que eu estou falando isso? Hoje nós vamos falar exclusivamente da nossa mãe. Hoje nós vamos falar exclusivamente dessa relação da mulher, do ser mulher com a mãe. Ela é a nossa primeira visão de ser mulher. Foi ela que nos ensinou tudo. E dependendo de como você recebeu isso, você vai honrar aquilo que é bom, né? E transformar aquilo que é ruim. Mas o que acontece hoje, né? Hoje muitas mulheres negam tudo aquilo que receberam da mãe. Muitas mulheres têm muitos problemas de relação com a sua mãe. E aí, quando isso acontece, quando você tem essa dificuldade na relação com a sua mãe, que você olha para ela, que você olha para essa mulher e ela não é uma boa referência para você, automaticamente o resto, para onde você olha, também não vai ter uma boa relação. E você também não vai ter uma boa relação na sua visão como mulher, tá? Sejam bem-vindas, Tatiana e Jolene, tudo bem, amor? Vão, seja bem-vinda. Então, é muito importante para quando a gente vai falar sobre feminilidade, a gente olhar para a nossa mãe. O que foi que ela nos ensinou? Como é que ela mostrou pra gente? Porque a mãe, ela ensina muito mais pelo exemplo do que pela fala, né? Apesar de que tem falas também. Mas como é que ela te ensinou a ser mãe? Amém, mãe, amém. Te amo. Como é que ela te ensinou? O que ela falava sobre ser mulher? Quais são as frases que você ouviu sobre ser mulher? Sobre o seu corpo, sobre os homens, sobre as próprias mulheres. E não só a sua mãe, como todas as mulheres da sua família, né? Karim sabe disso. Todas as mulheres da sua família. Nós como eu acabei falando isso na quinta-feira passada, nós mulheres estamos vindo de gerações, muitas gerações, com muitas dores no feminino, né? Dores, feridas que nos fazem ser desvalorizadas, que nos fazem ser escravizadas, que nos fazem ser violentadas, mas que também fazem nos ser vulgarizadas, infiéis, porque a gente traz dores dessa carga genética que a gente tem, por conta dessa mudança histórica da posição da mulher na sociedade. Algumas coisas a gente conseguiu melhorar, né? Mas a gente consegue ver hoje uma decadência muito grande da visão feminina. E a gente vem trazendo isso, gente. Por isso que muitas vezes, se a gente não tomar consciência disso, a gente não consegue entender o que está acontecendo. Então são duas coisas. Duas coisas bem importantes. Aquilo que a sua mãe passou para você sobre ser mulher. Se ela tinha problema com o corpo dela, com a autoimagem dela, se ela era muito vulgar e você a julgou por ela ser muito vulgar, se ela era muito pouco vaidosa e você achava ela feia e todo mundo falava que ela era feia, e aí ela acaba que tudo que você vê nela você acaba repetindo em você como filha, né? E aí, muitas de nós, como eu falei semana passada, a semana inteira, a gente não está crescendo, a gente não está tomando responsabilidade pela nossa vida, a gente acaba criando essa relação quase que inseparável daquilo que a nossa mãe nos trouxe para aquilo que a gente quer ser. Então, o que a gente precisa entender? A gente precisa traçar todo o perfil de feminilidade que a nossa mãe nos apresentou, não é? Algumas mulheres cresceram ouvindo que tinham que namorar muito, que tinham que estudar para não precisar depender de marido. Muitas mulheres, outras disseram que tinha que aceitar tudo que era do marido, que o marido viesse, que o marido ia trair sempre e que não existe homem que presta e que casamento também não serve para nada. Então, quais foram as crenças? O que foi que a sua mãe trouxe com relação
ao feminino mesmo, imagem, como é que a sua mãe se vestia? Como é que ela se portava? Quais eram os jeitos dela, os trejeitos? Ela gritava muito, ela falava muita coisa errada, ela era uma mulher mais recatada, ela era uma mulher mais sóbria, muito pouca autoestima. Você viu muitas vezes a sua mãe ser maltratada pelo seu pai, e aí você falou, não quero ser mulher assim, e acaba que toda vez, o que acontece nisso, né? Que a gente acaba que elas são o nosso padrão, né? Quanto mais a gente nega esses defeitos ou esses, como que eu vou dizer, quanto mais a gente quer dizer que não aceita ela daquele jeito, parece que existe algo automático dentro de nós que ativa uma repetição daquele padrão. E o que acontece? Aquilo que eu mais nego, aquilo que eu mais julgo, aquilo que eu mais condeno a minha mãe, é justamente aquilo que eu vou fazer na minha vida como mulher. E parece que é algo que está dentro da gente e que ninguém explica. Por quê? Porque tá na alma da gente. A gente precisa entender isso. Tá na alma da gente, porque aquela mulher, ela tem uma relação com a gente que é eterna, mas e que você precisa. Se hoje, por exemplo, você tem uma dificuldade de se olhar como mulher, se hoje você tem uma dificuldade de entender o feminino, se você tem uma dificuldade de trabalhar as áreas da sua vida, você não se acha uma boa esposa, você não se acha uma boa mãe, você não se acha uma boa profissional, você está sempre culpada, você está sempre enrolando para lá e para cá, certamente a primeira pessoa para quem você tem que olhar é para sua mãe. Certamente é para ela que você tem que olhar para ver tudo que ela te deu e o que você agora como adulta, né, na fase adulta, o que você quer para você e o que você não quer. Eu recebo muitas mensagens de mulheres que querem tomar decisões na vida e não conseguem, mulheres casadas com filhos, e não conseguem porque a mãe não deixa. Olha que interessante, olha como nós estamos ligadas emocionalmente de maneira errada a essa pessoa que é tão importante na nossa vida. Então, do que eu estou falando? Eu estou falando de autorresponsabilidade. Eu estou falando de crescer e tomar as atitudes por si mesma. E como é que eu faço para não depender tanto dessa opinião que a minha mãe me dá? Como é que eu faço para não jogar tanto, para não pegar tanto aquilo que ela me dá agora e tirar isso e conseguir? Crescendo, amadurecendo, tomando as nossas próprias decisões e honrando ela. É interessante a gente entender que tudo que ela diz, seja bom ou ruim que venha para o nosso coração, certamente é o melhor que ela tem para nos dar. Certamente. Eu estou falando do caminho, né? Estou falando do que pode ter sido prejudicado aí. Eu vou ler já, Karine, que eu adoro isso. Que pode ter sido prejudicado e eu simplesmente sigo adiante. Olha o que a Karine está dizendo. A Karine, que é minha amiga, é consteladora, eu trago essa visão da constelação familiar, porque é um tema que eu amo muito e que fez muito sentido para mim, tá? O que eu nego, eu excluo da minha mãe, eu fico totalmente ligada nessa atitude. Olha que interessante. Quando eu aceito ela do jeito que ela é, aí é que a gente se liberta e pode fazer com respeito. Mãe, você está por aí? Olha o que a Karine disse. Enquanto eu nego, eu repito idêntico a ela. Quando eu olho para ela, eu digo, mãe, eu aceito o que você está dizendo, eu honro, eu agradeço porque eu tenho certeza de que esse é o melhor que você tem para me dar. Por que a gente pode fazer isso? Porque a gente já é adulto. E se você ainda tem dificuldade com relação a isso, é lógico que existem terapias, existem cura interior, existem profissionais belíssimos que fazem grandes trabalhos com relação a isso. Mas é o que eu falo sempre.
Você vai fazer terapia com o Dr. Augusto Cury. Se você não se colocar disponível para a mudança, nada vai acontecer. Nada. Deixa eu só colocar aqui no Facebook. O Facebook não quer me deixar entrar. E não quer me deixar compartilhar nada também. Lascou. O Facebook não quer deixar eu entrar em lugar nenhum. Então, nem mandar mensagem eu consegui. Então, no momento em que você... primeiro você precisa olhar para tudo que ela te ensinou. Quando eu falo tudo, que é impossível, né? A sua vida inteira. Mas eu estou falando daquilo que é com relação à feminilidade. Que esse é o nosso foco aqui. De tudo que ela te ensinou, de como ser mãe. Talvez ela nunca tenha parado para te falar sobre nada sobre o ser mulher, porque ela não tenha o conhecimento para isso. Talvez ela nunca tenha parado nem mesmo para pensar sobre isso. Se aquilo que ela estava passando para você era verdade ou era só uma dor da experiência dela. Talvez ela tenha te falado em algum momento sem qualquer intenção de passar realmente para você, mas nós como filhos não temos aquele discernimento, né? E tudo que vem do pai e da mãe é verdade, é verdadeiro, porque eles são a nossa base. Nós somos metade pai, metade mãe. Imagina só o poder que essas pessoas têm sobre nós. Só que chega um momento em que a gente precisa dar continuidade à vida. E o que é dar essa continuidade à vida? É quando a gente sai, lembra daquele post sobre feminilidade? A gente sai do ponto de filha e entra para o ponto de mulher. É quando eu dou conta de tomar as minhas próprias decisões. É quando eu dou conta de começar a olhar que mulher eu decido ser. E não é dizendo assim, não, mãe, isso aí eu não aceito de você, não. Não. Isso mãe, muito obrigada. Eu entendo que você quer me dar. Eu entendo que você ache isso. Só que eu coloco você no seu lugar, mas eu sigo adiante do meu jeito. Enquanto você nega, enquanto você não aceita a sua mãe do jeito que ela é, você vai continuar repetindo por várias vezes, não foi uma nem duas. Algumas mulheres que já passaram por desafio comigo, de vez em quando vem no WhatsApp de Jaque, me ajuda. Teve uma que eu até pedi a ela se eu podia sempre falar sobre ela falou, pode. Teve uma que ela falou, Jaque, me ajuda, eu não tô sabendo lidar com meus filhos. Ela falou assim, Jaque, me ajuda, eu tô com um problema sério com a minha mãe. Ela me exige demais, ela me cobra de tudo, ela me cobra demais, ela vive me cobrando, eu não tô aguentando mais a minha mãe. E pra piorar, eu tô muito exigente com meus filhos. Eu tô muito exigente com meus filhos. Eu não sei por que eu tô tão exigente com meus filhos. Olha só. O que acontece? Acontece que justamente aquilo que ela mais condena, justamente aquilo que a gente mais nega, que a gente mais exclui, que a gente mais julga, que a gente mais condena aos nossos pais, é justamente ali que a gente vai parar. E a gente vai repetir. Né? Aquilo que não se muda se repete. Você se lembra? Você já ouviu essa figurinha? Acho que tarja, sei lá como é que fala. Aquilo que não se muda se repete. Aquilo que você não muda se repete, volta e se torna ciclo e melhora. Então, para o dia de hoje, o que a gente precisa fazer é parar para olhar algumas perguntas importantes. Quem é essa mulher? O que ela me ensinou sobre ser mulher? Né? O que ela falou sobre o corpo? Como ela cuida do corpo dela? Como é que ela cuida da saúde dela? Pode olhar que muitas mulheres repetem esse comportamento da mãe. Ah, minha mãe come demais, minha mãe é isso, minha mãe... Pá, você faz a mesma coisa. Aí você vai lá e repete a mesma história, né? Então, o que eu quero te trazer essa reflexão para o dia de hoje?
que você olhe a sua mãe. Você viu, Karine? Olha, é incrível isso. Eu venho conversando muito com a minha mãe sobre isso. Muito. Porque depois que eu conheci as constelações, eu passei a olhar para minha mãe de uma outra maneira. E olha que a gente já tinha um excelente relacionamento. Porque nosso relacionamento foi muito difícil na adolescência, mas depois que eu cresci, meu relacionamento sempre foi muito bom com a minha mãe. Mas eu sempre condenei muito algumas coisas da minha mãe. Eu dizia sempre, não, isso aí eu não quero não. Isso aí minha mãe faz assim, não quero de jeito nenhum. E o que eu fazia? Igual, idêntico. E vira e mexe eu me pego ali, olhando, tendo que olhar realmente para isso. Algumas coisas eu tomo para mim, né? Eu aceito. Se ela estiver aqui, ela vai saber. Outro dia ela veio me confidenciar que ela estava com medo de algumas coisas que eu estava fazendo na minha vida profissional. Ela estava com medo de eu expor. Na hora que ela mandou o áudio pra mim, que ela tava com medo, eu peguei o medo todinho dentro de mim. Eu falei, meu Deus, ela tá com medo, e agora? O que eu vou fazer? E agora? Como é que eu vou? Ela tá com medo. Eu respirei fundo, né? Se ela estiver aqui, ela vai confirmar. Eu respirei fundo e com toda a minha alma, na minha casa e ela na dela, né? Eu tava até fazendo almoço. Eu parei e me imaginei de frente pra ela, né? E disse para ela, eu aceito o seu medo, né? Eu aceito a sua condição de estar com medo como minha mãe. Eu entendo que esse é um recurso seu, mas eu vou seguir adiante, mesmo com o seu medo. Eu honro o seu medo, porque eu sei que você é mãe, que você tem os seus medos, mas eu agora sou uma mulher de 40 anos e eu vou seguir adiante. E logo em seguida eu mandei um áudio para ela falando exatamente isso. Falei, mãe, eu te amo, eu sei o quanto você se preocupa comigo, eu sei o quanto você lutou pra gente estar aqui onde a gente está. Então eu honro tudo isso que você me passou, mas eu sei que esse é o momento de fazer isso. Eu discerni como uma mulher adulta, eu tomei as decisões baseadas em fatos, em evidências. Se der errado, deu, não foi porque... Sabe? Porque existem duas possibilidades, né, gente? De dar certo ou de dar errado. Então, é muito importante. Eu sempre conto isso, né? Eu sempre falo sobre isso porque a gente precisa ter essa relação muito bem definida. Porque senão, infelizmente, isso também é uma situação que acaba acontecendo, como nós mulheres, dentro da feminilidade, o ato do cuidar, do estar com o outro é muito aguçado. Quando você não trabalha muito bem isso, você tem uma tendência muito grande a manipular as pessoas. E isso é uma realidade nossa. E isso a gente precisa olhar para isso, né? Para a gente parar de tentar manipular as pessoas. Então talvez você tenha isso porque talvez a sua mãe manipulasse você, manipule você ainda. Só que você já chegou numa fase adulta e você pode caminhar sozinha, desde que você honre, desde que você agradeça, desde que você diga sim. Porque quanto mais não, quanto mais condenar, quanto mais julgamento, quanto mais você faz isso, você fere, né, o quarto mandamento. E quando você fere um quarto mandamento, você recebe uma recompensa, né? É uma lei, né? Você recebe isso. Então, quando eu vou falar mais para diante, eu vou falar mais sobre leis espirituais aqui. Se vocês quiserem saber, me manda um oizinho aí que eu vou falar um pouquinho sobre as leis espirituais, que a gente pode falar do quanto é importante a gente trabalhar isso na nossa vida, do quanto muitas vezes a gente fica parado num lugar que não vai. Por quê? Porque a gente não é capaz de honrar o nosso passado e seguir adiante. Então, se tem uma coisa que pode resumir o nosso encontro hoje, é olhar para nossa mãe, olhar para tudo que ela nos ensinou como ser mulher, honrar tudo isso, agradecer e fazer uma divisão daquilo que você quer levar adiante e daquilo que você não quer levar adiante.
E daquilo que você não quer levar adiante, não precisa condenar, você só deixa isso com ela. Você só entende que aquilo foi o que a sua mãe aprendeu, né? Agora, porque muitas meninas, eu tenho um vídeo lá no YouTube, Como Ser Mais Feminina, é um dos vídeos, eu acho que é o vídeo que eu mais tenho visualização, que eu falo justamente sobre essa relação com a mãe, e muitas meninas falam, Jaque, então eu fui criada para ser homem. Sim, muitas de nós fomos criadas para sermos machos. Ou algumas mães queriam filhos homens, né? Ou algumas mães, por acharem que ser mulher era ruim, que ser mulher era ser diminuída, que ser mulher ia ser humilhada, não ia ter direito de nada na vida, começaram a tratar a gente, a educar a gente como homens. E aí a gente cresce como homens. Só que chega uma hora, gente, que isso parece que explode dentro da gente. Sabe? Chega uma hora que parece que você não sabe, o que você precisa fazer, quando na verdade o que você precisa fazer? Olhar para você como mulher. Deixa eu botar para carregar aqui o telefone. Botar para carregar. Olhar para você como mulher. E você tem sim essa capacidade. Porque você já é uma mulher adulta. Se você está me ouvindo hoje, se você está me vendo agora, dificilmente tem uma menina de 5, 6 anos que não dá conta disso, me vendo agora. Eu não acredito que tenha, porque não tem. O que a gente tem é que realmente amadurecer, crescer e tomar as nossas próprias decisões. Honrando o nosso passado. Quem estava aqui na sexta, eu falei sobre isso. Olhar para o nosso passado como uma caixinha de algo que a gente não pode mudar. O que a gente pode é ressignificar. O que a gente pode é reordenar aquilo que está aqui dentro. Reordenar a sua caixinha de memória, reordenar a sua caixinha de emoções, reordenar a sua caixinha de valores. Então, se algum dia eu aprendi com a minha mãe algo que ela me ensinou e que hoje eu, com 40 anos, considero errado, eu honro a minha mãe, eu agradeço a ela, porque ela me deu o melhor que ela tinha, porque certamente, se ela tivesse algo melhor, ela teria me dado. Eu sempre falo isso, porque eu falo aqui, já até passei, era para ser meia hora, passou. A minha mãe, quando a gente era adolescente, ela chamava a gente, ela ia atrás da gente. A gente tinha festa de rua, essas coisas, ela ia atrás da gente, procurar a gente, ela não encontrava. Ela mandava a gente chamar a gente lá no palco, olha só. Jaqueline, Ingrid, minha irmã, sua mãe aguarda você aqui não sei aonde. Gente, aquilo era uma vergonha pra gente. Era muito vergonhoso, né? E depois a minha mãe, ela tinha um problema. Pra mim era um problema, né? Na época era um problema. Hoje eu não tenho nada que eu agradeça mais a minha mãe. Que ela nunca aprovou nenhum namoro meu. O único namorado que ela aprovou e que eu já era adulta, por isso eu escolhi muito bem, mas tive a aprovação dela, foi meu marido. Todos os namorados que eu arrumava, de cara ela dizia, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo, isso é um moleque, isso aí não presta, isso é um galinho, isso é não sei o quê. E gente, por mais que eu condenasse a minha mãe, por mais que eu tivesse muita raiva daquilo, por mais que eu tivesse brigado com a minha mãe várias vezes por causa de homem, eu briguei muitas vezes com a minha mãe por causa de namorado, muito, era a nossa maior briga, até porque eu me apaixonava toda semana por alguém, da carência que eu tenho falado, né, da minha carência que eu tenho falado, toda semana eu estava apaixonada por alguém, ela brigava muito comigo por conta disso, e eu sempre neguei isso dela. Hoje, com a graça de Deus, eu honro, porque se não fosse isso, eu não seria a mulher que eu sou hoje. Se não fosse isso, eu não teria ido até o fim buscar um homem verdadeiramente homem para minha vida. Sabe? Olha quanto coraçãozinho, adorei isso. Então eu honro isso na minha mãe. Foram muitas brigas, foram várias vergonhas. Só para vocês terem ideia, minha mãe me botava de castigo à noite, no sábado, que eu não podia sair, eu pulava o muro. Sabe? Eu pulava o muro. Eu fiquei sem falar com a minha mãe por causa de namorado. Então foram momentos muito dolorosos.
Mas hoje eu entendo que a minha mãe, ela gastou todos os recursos que ela tinha para me levar ao melhor lugar, sabe? Todos, ela não tinha mais recursos, aquilo que ela podia mais, sabe? Ela ameaçou o homem, ela foi na cara de uma pessoa e disse: não encosta mais na minha filha. Olha que isso, que coragem é essa de uma mãe? Lógico que na época eu fiquei com muita raiva dela. Você não podia fazer isso, até porque eu estava louca por aquele homem. E um homem que não me dava nada, que não me oferecia nada, e eu brigando com a minha mãe por causa dele. Então, o que eu estou dizendo aqui hoje, compartilhando com vocês a minha história com a minha mãe, é que vocês olhem para todos os recursos que a sua mãe tinha para te criar e te fazer a mulher que você é hoje. Oi, Rô, tudo bem? A Rô, olha, chegando por aqui, tá por aí, Rô? A Rô tem uma história muito bonita, que ela passou pelo programa AMS, né, de coaching grupo, e a gente... Oi, Júnior, tudo bem, querido? Que bom você tá aí. A gente precisa colocar a nossa mãe no lugar dela, na nossa vida, independente se ela tá viva ou morta, não é isso, Rô? Colocar a mãe no nosso lugar, o pai no lugar dele, né? A mãe no lugar dela, o pai no lugar dele. A gente tem transformações na nossa vida, gente. Então, hoje, todas as vezes que eu estou um pouco desconectada, todas as vezes que eu estou fora de mim, é claro e evidente que o primeiro que eu vou é a Deus. É claro e evidente, né? Isso aí, Deus é Deus, gente. Quando eu falo as coisas aqui, já coloquem uma norma. Primeiro eu vou a Deus, tá? Então, já sabem. Primeiro eu vou a Deus, claro e evidente. E humanamente falando, eu olho sempre para minha mãe. Eu olho para ela, eu agradeço tudo que ela me deu. Se é algo que está dentro de mim, no meu inconsciente, que ela tenha me dado e eu esteja negando, que eu possa fazer as pazes com ela, tomar aquilo que é meu para ela, dela, e aquilo que não é, eu possa deixar com ela. Devolvo para ela e sigo adiante, porque eu já sou uma mulher adulta e consigo dar conta disso. Faz sentido isso para vocês? Digam sim ou não para mim. Se faz sentido para vocês o que eu estou falando hoje. Todo mundo tinha essa consciência? Vocês já pararam para entender a grandiosidade do nosso pai e da nossa mãe na nossa vida? De que papel eles ocupam na nossa história? E como a gente vai falar essa semana sobre a nossa história, essa semana vai ser toda para falar sobre a nossa história de vida. Eu quero perguntar isso para vocês. Vocês têm noção de quem é essa pessoa? É isso aí, Rô. Honrar pai e mãe, Deus nos escolheu para nos dar a vida. Pode ser que hoje você diga assim para mim: Jaque, minha mãe não me deu absolutamente nada. A minha mãe foi embora, a minha mãe morreu, a minha mãe fez qualquer coisa. Mas se você está falando isso para mim hoje, é porque ela te deu o maior dom. O maior sim que ela podia dar para você, ela deu, que é o dom da sua vida. É o sim para a sua vida. Ainda que ela tenha dito sim e tenha te entregado para adoção, ainda que ela tenha dito sim e tenha te machucado, te batido, te ofendido, acabado com a sua autoestima, ela deu aquilo que ela podia dar. Vocês entendem isso? Já que é muito difícil. Aí a gente volta lá nas aulas da semana passada, de que a vida não é fácil. Mas no momento em que você cresce e entende que a vida é difícil mesmo, você começa a remexer dentro de você e a querer e a buscar essa mudança de vida. Então, no momento em que você entende isso, que pode ser que tudo tenha dado muito errado e que vocês ainda tenham um relacionamento difícil, olhar para essa pessoa e entender que ela deu sim para a mudança no corpo dela, ela deu sim para a mudança na vida dela, ela deu sim para os primeiros sinais, ela deu sim para o sangue que ela tinha que dar, ela deu sim para o alimento que ela tinha que dividir com você. É a coisa mais linda do mundo.
E só por isso já é motivo da gente honrar essa mulher. Só isso já é o suficiente, porque se a gente está aqui hoje, não existe ninguém que tenha nascido num ovo. Não existe. Não existe ninguém que não tenha tido uma mãe. E essa mulher é quem nos ajuda a nos definir como mulheres. Então comece a partir de hoje, exercício que já era para ter acabado essa live, exercício para o dia de hoje, comece a olhar tudo de bom que a sua mãe te deu. E você vai ver, tira o olhar daquilo que é ruim. Porque a gente fica como criancinha magoada, menininhas magoadas, que a gente fica olhando só para as coisas ruins. Larga a coisa ruim, que você já tem a coisa, você já sabe. Larga isso e vem olhar para tudo que ela tem de bom. Só isso que eu te falei agora, só a vida que ela te deu já é o suficiente. Mas vai olhando para ela e veja o quanto ela teve que batalhar, o quanto ela teve que lutar. Quem é essa mulher? Se você não conseguir olhar para tudo o que ela te deu de bom, olha então para você. Olha para você e lembra lá de tudo que você teve que superar, que com certeza ela te fez aprender isso. Ela te fez aprender isso. E tem coisas que a nossa mãe dá pra gente que tá dentro da gente e que não vem da educação, que vem da alma, que vem da sequência da vida. Aqueles que já foram e aqueles que virão. Então, quando eu assumo agora o meu lugar de esposa e de mãe, o lugar de esposa que eu divido, eu não só recebo, mas eu ganho e recebo, né? E aí depois eu, amadurecida nesse ganha-recebe, né? Nesse dar e receber, eu vou para a mais sublime de todas as posições da mulher, que é a posição da mãe. Quando nós chegamos como mães, ali é hora de se doar, ali é hora de se dar, ali não é hora de pedir nada para o filho, você pede para sua mãe, para o seu pai e para o seu marido, porque você dá a ele e recebe. Para o filho é hora de dar, de se doar, de ser melhor, de ser tudo, de dar tudo a ele, de crescer para dar o melhor a ele. E aí, muitas das vezes, a gente entende que naquela hora era o único recurso que a gente tinha. E aí a gente vai olhar lá para nossa mãe pensar, talvez ela também só tivesse esse recurso. Então para observar o que é ser mãe, o que é ser mulher, o que é ser feminina, o que é a feminilidade, o que ela te ensinou, e aí separa o que você quer daquilo e o que você não quer daquilo. O que você quer de diferente. Não adianta agora ficar culpando a sua mãe. É muito fácil chegar com 30, 40 anos e culpar nossos pais. O que é isso? Vamos crescer, né? E vamos olhar para as lives da semana passada. Saia do mundo de Bob, assuma a responsabilidade, reconheça suas fraquezas e vamos embora refazer essa história, porque o futuro pode ser mudado. Vamos juntas? Meninas, obrigada pelos lindos corações. Ingrid, obrigada. Ellen, Rosângela, Cláudia está chegando agora. Muito obrigada, tá bom? Karine, obrigada pela sua contribuição. Sempre que você quiser entrar aqui vai ser bem-vinda, pode me corrigir, tá, Karine? Se eu falar alguma coisa das constelações que estiver errado, sabe que eu amo as constelações, amo o Best Helling, tem mudado a minha vida. Então, ó, beijos. Amanhã, 4 horas. Qual é a outra metade que falta? O nosso papai. Amanhã, 16 horas, vamos falar sobre qual é a influência do nosso pai na nossa feminilidade. Tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.